Um sonho que começou há 27 anos. Olha, eu não sei se era doido, se era loucura, ou se era desafio, se era ousadia. Eu não sei se bem o adjetivo que eu dou para aquela situação. Na realidade, o grupo que se reuniu com o objetivo de fundar uma escola nova, ele é originário de uma insatisfação com a forma de atendimento que estava tendo, os nossos filhos estavam tendo. As escolas públicas com muita greve, a escola particular superlotada, e que prejudicava o nível de aprendizagem. Daí o que ocorreu? Nós decidimos então esse desafio. Eu não entendia nada disso aí, não tinha a mínima noção. Eu sempre fui da área da exata, funcionário do banco, não tinha a mínima noção nem por onde começava. Entrei no grupo porque o mínimo que eu poderia prestar para meus filhos é dar uma boa educação. Eu tinha que me empenhar nesse sentido. E daí nasceu a ideia, prosperou, e a Nina, a professora Nina, que tinha mais conhecimento da parte burocrática, ela conduziu esse processo. E quando vimos, nós estávamos com a escola criada, autorizada pelo Conselho Estadual, e a gente não tinha estrutura, nós não tínhamos carteira, nós não tínhamos uma sala, nós não tínhamos espaço, nós não tínhamos nem professor contratado. E aí partiu para o grande desafio. E eu não sei como, que foi uma loucura maior de ter aceitado ser o primeiro presidente. Que foi um desafio enorme diante de todas essas dificuldades que nós enfrentamos. Eu fiquei, acho que um ano e pouco, e depois vieram os meus sucessores, a quem eu rendo realmente toda a homenagem pela manutenção. E hoje nós vemos assim a escola com um número de alunos 7 vezes mais do que quando nós iniciamos. Para nós é motivo de satisfação e, sobretudo, orgulho, que valeu a pena todo aquele sacrifício, todo aquele desafio que foi feito lá no ano de 96. Muitos foram os responsáveis por tornar este sonho uma realidade. Foi pela preocupação dos pais, porque naquela época não tinha uma escola e a gente tivesse total confiança depois do prosseguimento dos estudos dos nossos filhos. Com essa preocupação de uma escola de qualidade, porque todos eles eram crianças ainda, para mandar para fora, a gente tinha muita preocupação com isso. Então nós procuramos fazer aqui, começamos a reunir os pais, os professores da universidade e os pais que tinham a mesma preocupação, nós começamos a reunir com o objetivo de fundar uma escola com qualidade. Fiquei já com vontade até de chorar, né? Porque eu sou meio chorona. Isso aqui traz muitas recordações das dificuldades que nós enfrentamos. E até em voltar a falar isso hoje, eu ainda fico emocionada, né? As dificuldades nossas que tivemos, primeiro que ir lá para a universidade, né, porque não tinha um local, só tinha ideia, né, nós não tínhamos nem terreno. Aí fomos lá para a universidade e lá tinha um confronto com os alunos da universidade. Eu acho que causava algum tipo de ciúme nos estudantes e eles às vezes chegavam até assim a se manifestarem, né? Ficamos 2 anos lá. Depois viemos lá para a escola, antiga escola Nossa Senhora da Guia, que era o prédio muito velho. Quando chovia era luta com água, puxando água na sala de aula, sabe? E do esgoto surgia muito barata, muito inseto, assim, foi muito difícil. Foi a época da luta do terreno, ganhamos o terreno e construiu toda essa estrutura assim de fora da sala de aula aqui, mas nós tivemos que mudar para cá antes de colocar o piso. Estava só de tijolo, né, com cimento. Hoje em dia, quando eu entro aqui, sim, eu sinto a emoção, porque todas essas árvores aqui eu plantei, né, mantinha um canteiro de rosas. Ainda tem, sabe, uma lembrancinha, sabe, tem algo que é meu. Tudo que acontece aqui, eu estou em casa mesmo, mas aplaudindo. Eu sou o atual presidente da Escola Copema há 14 anos. Eu assumi a presidência em março de 2008. Antes de ser presidente, eu sou professor de Educação Física com especialidade em voleibol. Estou na Copema desde 23 de janeiro de 1996. Sou o último moicano da Copema. São duas coisas totalmente diferentes. Ser professor, sala de aula, aluno e ser presidente
presidente, o estar presidente, gestão, comandar uma instituição tão forte hoje como a Escola Coopema. Então, lá em 96, começamos com 120, 115, 120 alunos, com um sonho de um grupo de pais daquela época que queriam uma escola de qualidade em Barra do Garças e que os seus filhos não precisassem ir aos grandes centros. Por exemplo, Goiânia, Cuiabá. Muitos filhos desse pessoal, eles terminavam o 8º ano, 9º ano, e não tinha na Barra do Garças uma escola de qualidade, a qualidade que eles queriam, de ensino médio. Não tinha nenhuma escola particular, por exemplo, de ensino médio naquela época. E até o 8º ano, 9º ano. Então, esse grupo de pais reuniram-se e resolveram formar, então, uma cooperativa, a cooperativa é uma reunião de pessoas com o mesmo objetivo, que era ter uma escola de qualidade. E olha, isso é extremamente difícil. Nos dias de hoje, eu acredito que seria impossível formar uma cooperativa com esse objetivo, Mas naquele momento formou-se e hoje, agosto de 2022, passaram-se 27 anos, A Coopema passou por diversos problemas, mas também diversas virtudes, Coisa boa. Hoje nós estamos em pé, passamos por problemas seríssimos. Nos últimos 2 anos, uma pandemia que veio devastando o mundo e a educação foi muito prejudicada. Principalmente as escolas particulares. Só no Mato Grosso fecharam-se mais de 50 escolas na pandemia. Barra do Garça fechou 2, 3 escolas também. Então, olha o grande problema. E nós resistimos e mais, a Coopema cresceu durante a pandemia. Acho que isso é importante. Hoje é um dia que nós estamos muito felizes. Conseguimos reunir aqui os ex-presidentes, os ex-diretores, as diretoras que começaram aqui para uma conversa, um bate-papo. Nós sempre valorizamos esse pessoal da antiga, o pessoal que iniciou. A minha filosofia é assim: nós precisamos conhecer o passado, valorizar o presente, para a gente projetar um futuro melhor. Eu sou o único desde aquele primeiro dia. É muito difícil você ficar muito tempo em uma instituição e já se passaram 27 anos. Então, nós estamos projetando uma Coopema futurista, pensando no futuro da Coopema, pensando pedagogicamente, pensando em tudo que precisa para fazer um aluno mais independente, um aluno melhor, para que a gente consiga entregar para a sociedade ou consiga entregar para uma universidade alunos mais preparados, psicologicamente, de conhecimento melhor. Acho que é isso importante. É por isso que tudo que está agregando aqui na Coopema, a parte pedagógica, a parte de esporte, taekwondo, toda essa parte, a escola de esporte que nós temos aqui, ela vem agregar, ela faz a diferença nos nossos alunos, porque nós vamos com a parte teórica e com a parte prática, que é muito importante. Todos aqueles princípios e valores que dentro do esporte a gente sabe que existe, são transmitidos aos nossos alunos, e eu tenho certeza que eles, numa vida adulta, eles vão precisar disso aqui. Eu falo por uma grande experiência minha. Eu sou um técnico de voleibol. Trabalhei minha vida inteira dentro de uma quadra com uma equipe competitiva. E eu trago para a Coopema, dentro da gestão, toda essa parte competitiva. Porque quando a gente senta aqui, a gente tem que trabalhar para vencer, para crescer. Ninguém trabalha para perder, para desestimular. Muito pelo contrário. Então, essa experiência minha de quadra, de competição, de trabalhar com pessoas, agregou muito na nossa gestão aqui na Escola Coopema. Começos nem sempre são fáceis, mas é preciso ser ousado e acreditar no poder da cooperação. A infraestrutura, essa foi a grande dificuldade que nós tivemos. A nossa sorte foi que um dos membros do nosso grupo, ele era na época coordenador do Instituto de Ciências e Letras do Médio de Araguaia, como era conhecido o núcleo da UFMT naquela época, o saudoso professor Emerson. Ele era também um batalhador, um defensor dessa ideia, e ele articulou de maneira muito firme para que gestionasse o reitor da UFMT para alugar as salas, para que a gente pudesse começar a dar os primeiros passos da escola. O desafio, além da infraestrutura, que me causou assim espanto, foi a reação de alguns professores e alunos com a nossa presença lá. Parecia que aquilo ali não era um espaço público, eles eram donos daqueles espaços. Daí nós viemos aqui para o centro, onde era o antigo Nossa Senhora da Guia, do lado da catedral, era provisório, não tinha como nós permanecermos lá. Veio outro presidente, que salvo engano foi o professor Hermelino, deu o pontapé iniciado no sentido de construir pelo menos a sala para a gente funcionar. A educação de qualidade foi e é
um dos princípios norteadores da Escola Interativa Copema, fundada a partir da necessidade de uma base sólida para preparar o aluno para o ensino superior e para o mercado de trabalho. A Escola Interativa Copema é uma escola de educação básica e a gente sempre fala o seguinte: a gente está aqui formando pessoas, né? Formando crianças de 2 a 17 anos e essa formação básica ela requer alguns pilares que nós achamos muito importantes. A disciplina, qualquer liderança, qualquer pessoa que queira ter êxito na sua vida, ele precisa ter disciplina. Inovação. O mundo hoje, ele requer pessoas qualificadas, pessoas que saibam encontrar soluções, inovar naqueles produtos que eles se propuseram nas suas formações, no seu comércio. Então, inovação é muito importante. E a Escola Copema ela sempre tem buscado metodologias inovadoras para atender esse tempo histórico, para formar da melhor forma possível os nossos alunos. Cidadania. Então, nós trabalhamos aqui muito o pilar da cidadania. Os valores da família, os valores éticos. Então, a cidadania também se faz muito importante. E finalizando, o pilar da excelência acadêmica. A excelência acadêmica para nós é muito importante, então nós estamos formando aqui pessoas que vão estar concorrendo pelas melhores universidades com pessoas do mundo inteiro. Nós temos aqui hoje, nesse mundo globalizado, pessoas da Europa, americanos, chineses. Então o mundo hoje ele está globalizado. Nós precisamos de pessoas com essa excelência acadêmica, com conhecimento, para que aquelas profissões que ele escolher, que ele saiba, que ele consiga exercer da melhor forma possível. Atuei como diretora por 2 anos, fui também membro da diretoria, fui presidente, ocupei as 2 funções ao mesmo tempo. Talvez, assim, hoje não daria para assumir uma função dessa, né, em duplicidade. Naquele tempo, 2005, 2006, o número de alunos eram menores, né, as turmas eram menores, então foi, assim, um exercício que deu para poder comportar e atender os 2, mas bastante trabalhoso. Se a gente for analisar o cargo de diretor, o diretor pedagógico, ele tem uma função que é o olhar pedagógico. Eu tenho que ter o compromisso de saber como que os nossos professores estavam atuando, e o cargo de presidente, ele tem que ter o olhar do todo. É o administrativo, o financeiro e o pedagógico. Pedagogicamente, eu vejo que é uma ação, uma atividade que exige muito do professor. Exige em termos de dedicação, atendimento, envolvimento, porque a gente trabalha com pessoas, com jovens. Na época, nós atuávamos só com o ensino fundamental, os anos finais, e o ensino médio. Não eram pequenos como hoje temos crianças, né? O atendimento e o envolvimento pedagogicamente era maior. Em relação à presidência, chegou um momento em que do grupo nem todos podiam exercer naquele momento, e eu naquela situação estava disponível para atuar nos 2, acabei absorvendo isso. Principalmente naquela época nós tínhamos uma preocupação muito grande em relação ao financeiro, porque ainda não era muito claro para todo mundo uma escola cooperativa. Eu lembro de sair sair daqui 9 horas da noite, porque a gente tinha atividades pedagógicas, né, até 18 horas, e aí depois eram as assembleias, as reuniões, e era eu de mulher e o restante eram só homens. Fazer com que o pedagógico casasse com a presidência, né, porque o que a gente decide na presidência, a gente tem que fazer com que chegue ao pedagógico, né? Manter uma escola, manter uma estrutura, ter uma estrutura de professores, fazer com que esses professores cheguem ao final do mês e tenham seus recebimentos em dia, cumprir com as obrigações fiscais da escola. Isso era uma coisa muito preocupante naquele momento. E também foi um momento de crise, né? Parece que ainda a gente não tinha criado as raízes suficientes para que o cooperativismo na escola realmente
realmente fosse que dava certo, sempre deu certo, mas as pessoas não tinham ainda aquela crença de que isso ia funcionar. Primeiro, é um sonho, né? A Escola Copema é um sonho para qualquer profissional, para qualquer família que esteja aqui hoje com seu filho. Então, para mim, enquanto professor, inicialmente, antes de ser diretor, eu sou professor. Então, é uma realização muito grande, né? Uma gratificação muito grande. Eu sou muito agradecido à Copema pela oportunidade, inicialmente como professor e depois pela oportunidade enquanto diretor pedagógico de conduzir os trabalhos, os projetos, né? Toda essa parte científica, metodológica, acadêmica dessa instituição. A gente sabe que hoje as famílias que estudam aqui, a gente tem um compromisso muito grande. Eu também tenho os meus filhos aqui na escola. Então não é só um compromisso de diretor, mas é um compromisso também de pai. Então hoje eu tenho essa dupla responsabilidade. Eu formo os meus filhos, mas eu também formo os filhos das pessoas que acreditam na Copema. Então é isso, é a responsabilidade, o compromisso e a satisfação e gratidão pela Escola Copema por toda essa oportunidade. Então, a gente está com a Copema desde antes de começar, né? Foi uma história interessante porque os pais estavam meio desesperados, não tinham onde colocar os filhos, aqui não tinha escola de segundo grau. Aí a gente se uniu, uns 15 pais aí, e veio a ideia de fazer a cooperativa. E deu certo, só que a gente só tinha ideia. Não tinha endereço, não tinha nada. Aí a gente conseguiu o endereço com a Tânia do FISC, né? A Câmara cedeu para nós um escritóriozinho para a gente pegar as matrículas. Eu acho que foi uma vitória, a maior vitória nossa foi a confiança dos pais. Para matricular o filho, eles tiveram que pagar uma cota, que era o nosso capital social. E a confiança desses pais foi o pontapé fundamental, né? A gente conseguiu, lá com a universidade, começar o primeiro ano. Alugamos lá 5 classes, pelo um valor de 24 mil por ano. Ficamos 2 anos lá, consumindo nosso capital social, porque não dava por um rateio, que era tão pouco aluno. Acho que começou com 120 e poucos alunos. Um método construtivista, eram professores especializados e sempre visando qualidade. A universidade do segundo ano pediu o prédio, a gente saiu, aí com o bispo Antônio Sato, a gente conseguiu alugar ali perto da matriz, da catedral, ficamos mais 2 anos lá. Terminou um ano, aí pediu o prédio e aí andamos para todo lado. Não tinha lugar para caber nossos alunos. A diretoria me deu carta branca. Nós tínhamos R$61.500 na conta, já tinha restituído. Falou, então esse dinheiro você vai construir a Copema. Aí fomos atrás do terreno. O terreno foi uma doação da prefeitura, né? Uma ajuda muito boa do Lázaro Cipriano. Com um ano a gente construiu aqui, ficou tudo sem piso, sem vidro, mas entramos para dentro do que era nosso. Foi uma explosão de alunos, 200 alunos. E de lá para cá, por doação, sempre fazia as festinhas, churrasquinho. Não dava 10 sacos de cimento, dava 50. Teve um pai que deu todos os vidros, né? Porque quando chovia, não tinha vidro, molhava tudo isso na alunos. Zé Lúcio Vieira Dias, vamos dizer. Essa primeira ata foi a primeira vitória nossa. E o terreno foi uma peregrinação aí, andamos por vários lugares, onde encaixava um projeto assim, do tamanho do nosso. Chama isso aqui, um matagal. A gente veio com uns amigos meus aí, a maioria da diretoria não queria na época, pegou e fizemos uma roçada. Viemos aí com as foices, abriu, quando foi medida, falei, não, cabe nosso projeto. Foi decisão unilateral, mas decidi por aqui na época. Deu certo, implantamos esse projeto, é um projeto do Estado, a planta, né? Fiz algumas modificações, aumentou um pouco a área mais larga, fiz as 2 aberturas, já prevendo uma construção no fundo, a junção de boa vontade e gente focada no mesmo objetivo, né? Que era ter uma escola sempre de qualidade. Comemorar os 27 anos deste sonho é a certeza de que a paciência e a perseverança fizeram com que colhêssemos os frutos hoje. É um sentimento muito grande de alegria, de felicidade, de sentir que o seu trabalho, o trabalho de todo esse pessoal que esteve aqui hoje, deu certo, que nós acreditamos no princípio da continuidade, que o grupo que foi dando sequência, foi dando continuidade, foi melhorando. Acho que esse sentimento de gratidão, de agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, as diretorias, os professores, os alunos, todos de uma forma ou de outra deram sua contribuição. Nós, essa atual gestão, está dando continuidade a esse trabalho e eu acredito que eles também saíram daqui hoje também com a alma lavada. Olha, esses meninos aí que se chamar eu e João, as pessoas que estão aqui na frente de mim, olha, esses meninos que nos sucederam, deram conta, estão indo à frente e eu acho que isso é um sentimento de muita gratidão a essa escola. Olha, para mim é um motivo de muita honra e alegria. Eu resisto assim, uma coisa muito importante que na administração do Salamone ultimamente é uma forma de prestar
prestigiar de quem ajudou a fazer essa trajetória. Eu acho isso assim extremamente positivo e um sentimento assim de muita gratidão por aquele passado. A maioria, boa parte desse pessoal que por aqui transitou dirigindo a escola não ganhava nada. E hoje, quando nós percebemos que ela realmente conseguiu ocupar um espaço de que a gente sonhava no passado, nos dá realmente uma enorme alegria e satisfação. Voltando ao passado, a gente diz assim, valeu a pena todo aquele esforço, valeu a pena aquele desafio, valeu a pena aquelas contrariedades. No início eu pensava que era só meus filhos que iam ser beneficiados, mas foi gostoso porque eu pude ver filhos e netos de amigos, de colegas e de membros da comunidade dispor de uma escola de qualidade, uma escola de referência. Ao ser convidado, a alegria de ter esse espírito de gratidão atual da diretoria me remete assim a um campo de satisfação enorme de ver esse espaço cheio de crianças, de alunos, com a certeza e a firmeza de que valeu muito a pena. Nossa, ver esse monte de menininha aí foi quase para chorar, né? Quase para chorar. Tudo bem arrumadinho. Tá muito de parabéns o nosso presidente Zé Carlos. O Salamone está com a gente desde o início, né? Então acompanhou as dificuldades. Então ele sabe tudo daqui. E ver a escola no porte que ela está hoje, com a estrutura física e com as novas tecnologias, né, avançando dentro da escola, é uma satisfação imensa. E a gente ser o tempo todo lembrar, comemorar, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, celebrar, né, o tempo que a escola existe, mas celebrar mostrando toda essa caminhada, esse trajeto, que eu acredito assim que foi positivo, né, e que ela tem um significado dentro da comunidade e principalmente nas nossas vidas, né, que nossos filhos hoje estão aí como profissionais trabalhando e atuando e sendo pessoas úteis na comunidade. É gratificante, muito gratificante. Eu sinto feliz até em encontrar com eles, porque parece assim que a gente está revivendo o passado. Olhando as fotografias, porque lembrar dos alunos todos, esse aqui eu ainda acompanho, eu sei que ele faz isso. Esse aqui eu nunca mais vi, não sou mais notícia. Então eu tenho saudade também muito dos alunos. É muito gostoso. A gente olha ali as fotos, né, de quando eu entrei na escola, né, eu tinha 25 anos de idade na época, né, como professor de biologia. Então hoje poder estar aqui comemorando, vendo a escola crescer, não só crescer em número de alunos, mas crescer em estrutura, crescer em qualidade. Sem dúvida, eu acho que está indo um pouquinho a mais do que aquele pessoal, o Hermelino, o Zé Américo, Nina, né, toda aquela diretoria inicial pensou, projetou, planejou para a Copema, né? Eles queriam uma escola de qualidade, sempre teve qualidade. E nós, ao longo dos anos, nós fomos agregando todos esses valores que eu falei anteriormente, que contribuem para a formação integral do nosso aluno. Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. Naquele tempo, quer dizer, assim, em termos de informação, em termos de tecnologia, a gente não imaginava a escola nesse estilo. A gente imaginava ela dentro daquele espírito tradicional. Nesse sentido, ela me superou de modo positivo. Quem ganha é a comunidade, são nossos alunos. O pessoal achava que a gente ia ser tendencioso. Não, eu vou ficar aí até quando os seus filhos estiverem. Depois que os seus filhos não estiverem mais estudando na escola, eles vão dar as costas e vai acabar. E não. O objetivo da escola era propor uma educação para que os nossos jovens, os nossos filhos permanecessem na cidade e que tivessem uma educação de qualidade, como tinha nos grandes centros e como tem, né, aqui também hoje, tivessem o mesmo direito de concorrer a um vestibular aí fora. Isso é que me faz mais feliz, porque eu vejo que os meninos foram em frente e às vezes até mais do que sonhávamos. Eu vejo um empenho muito grande dele, primar desde o início, primar pela qualidade, principalmente do corpo docente. Porque quando tem bons professores, forçosamente vai ter bons resultados. Os primeiros passaram por uma seleção com os professores da universidade. Fizeram prova escrita e prática. Aqui na cidade é tida como, se não a melhor, né? Aliás, como a melhor, mas não desprezando a nossa concorrente, né? Também é uma boa escola, né? Mas a Copema eu acho que está em primeiro lugar.
Eu acho que superou, né? Eu fico lisonjeado hoje, e mais com o que está por vir. Quer dizer, a gente sonhava com 200 alunos, hoje tem 852 alunos. E outra, dando emprego para muita gente, né? E gente trabalhando feliz, que eu vi hoje ainda. Todos que eu vi trabalhando, estão trabalhando feliz. Fico muito satisfeito. Então tudo isso é uma caminhada. Então a gente vê assim, é uma trajetória, você fazendo parte dessa trajetória junto com os colegas professores, gestão, pais, alunos. Então é muito gratificante, muito satisfatório. Copema para mim é uma realização.